Glória a Deus. Diga glória a Deus, igreja. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Queridos irmãos, pega a sua Bíblia, abra comigo Romanos capítulo 12. Vamos à leitura da palavra. Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos capítulo 12, versículo 1. Abra a sua Bíblia comigo. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 1. Glória a Deus. Romanos 12, 1 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, meus irmãos? Levanta a mão para o céu, diga comigo: meu Deus, nesta noite, fala ao meu coração pela tua palavra. Diga: meu Deus, quem é o homem? Não é nada, mas a tua palavra é poderosa e é fiel. Fala comigo, em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos e louvai ao Senhor Jesus com uma salva bem alegre de palmas. Palmas para o Senhor Jesus. Palmas. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, por muito tempo na minha vida, eu procurei saber qual era o chamado de Deus para mim. Eu vou confessar que eu já quis pregar como o pastor Lorival. Quando eu tinha 7 anos de idade, eu não tinha um microfone. Eu pegava um sabugo de milho e usava aquele sabugo como se fosse um microfone, imitando o pastor Lorival de Almeida em Curitiba. Eu então fui adolescente, jovem, e eu queria ser usado como um presbítero da Igreja Deus e Amor da época, que era um verdadeiro estrondo na Igreja Deus e Amor, na palavra, no avivamento e na libertação, presbítero José Pedro. Eu também queria muito ser usado nas mãos de Deus para expulsar demônios, como o presbítero José Borges. Eu posso dizer que esses 3 homens exerceram uma influência muito grande na minha vida ministerial: pastor Lorival de Almeida, pastor José Borges e pastor José Pedro. Os dois já partiram para Jesus, já partiram para a eternidade, pastor José Pedro e pastor José Borges. Mas, por mais que eu tentasse imitar o timbre de voz, a tonalidade, a velocidade assustadora, como o pastor José Pedro dava uma arrancada e daqui a pouco ele soltava uma rajada de línguas estranhas, por mais que eu tentasse reproduzir, o tempo foi passando e eu fui percebendo dentro das igrejas que eu dirigia, que por mais que eu quisesse pregar sobre avivamento, na verdade o que eu mais gosto de pregar é avivamento. Por mais que eu quisesse, desejasse, o Espírito Santo sempre falava no meu coração que tinha alguma coisa para consertar dentro da igreja, e só avivamento, só movimentação barulhenta, que é gostosa demais, é bom avivamento, não era o meu chamado. Eu perguntava: meu Deus, mas eu queria tanto
porque eu pregando avivamento, o povo chorando, o povo derramando lágrimas na tua presença, se convertendo, se voltando a ti. E o Espírito de Deus dizendo para mim que muitas pessoas infelizmente recebem o poder do avivamento num dia, e depois que sai da igreja, muitos voltam a praticar a mesma coisa. Eu falava, meu Deus, mas então se caíssem demônios como caía antes naquela multidão de pessoas oprimidas, eu ainda acredito que isso é uma forma extraordinária de Deus trabalhar. Persigo isso, busco este dom, mas Deus mesmo dizia para mim que muitos profanos, adúlteros, pingus e até usuários de drogas já fizeram uso da santa tribuna, e os demônios caíam a ponto de andarem de joelhos com a salva na mão, passando para pedir oferta. E eu vi isso na minha infância, e Deus falava comigo, até que um dia o Espírito de Deus falava ao meu coração num culto que eu estava pregando, e naquele culto a igreja não estava lotada, a igreja estava, eu digo aos irmãos, num percentual comparado com aqui hoje nesta noite, estava com bem menos pessoa num percentual lá em Blumenau. E o Senhor falou comigo, eu te chamei para você pregar conforme a minha vontade, do jeito que eu quero que você pregue. E escute uma coisa, Deus chamou cada um de nós aqui para fazermos não a nossa vontade, do nosso jeito, ou do jeito que a gente acha que é mais conveniente, que é mais convincente, que abala mais, que sacode, que impacta, mas Deus nos chamou do jeito que Ele nos chamou. Então não adianta o olho tentar exercer a função da mão, não adianta o pé exercer a função do ouvido, porque cada membro tem a sua especificidade. Amém? Não precisa copiar o dom de ninguém, não precisa nada disso. Nós precisamos apenas saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida ministerial, para a nossa vida pessoal, para a nossa vida como um todo. Nós precisamos entender qual é a vontade de Deus. E esta é a questão. Eu já tenho 41 anos. E até hoje eu oro na madrugada. E eu pergunto para Deus, Senhor, qual que é o meu chamado? Qual que é a tua vontade na minha vida? E eu pergunto, eu sei que Deus já tem de uma forma ou outra me utilizado para algumas coisas. Mas a palavra do Senhor nos fala que existem duas condições para nós experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Duas condições. Basicamente, essas duas condições, nós cumprindo, nós vamos experimentar esta boa vontade. Qual que é a vontade de Deus para mim? Primeiramente, a vontade que Deus tem para a tua vida, ela é boa. Sabe o que é uma vontade boa? Uma vontade útil. A vontade de Deus não é inútil, não é à toa, não é alguma coisa que não presta. A vontade de Deus para a tua vida, ela é boa, ela é útil. Em segundo lugar, a vontade de Deus para a tua vida não é uma vontade para você fazer com a cara amarrada, sem querer, entristecido, com os burros amarrados, fazendo como se você estivesse fazendo um sacrifício. A Bíblia diz que a vontade de Deus na nossa vida, ela é agradável, ou seja, ela é prazerosa. E em terceiro lugar, a Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é perfeita. O que significa uma vontade perfeita? Uma vontade única, ou seja, a vontade de Satanás não presta, a nossa vontade também é questionável, a vontade dos homens é questionável, a vontade de todo o sistema religioso sobre nós é questionável, mas a vontade de Deus, ela é perfeita. A Bíblia Sagrada diz que a vontade de Deus, ela é perfeita. Glória a Deus por isso. Ok. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Não importa muito a ordem aqui, agradável, perfeita e boa. O que nós sabemos é que a vontade de Deus, ela não vai trazer dores de cabeça, ela não vai ser uma coisa chata, monótona, e também não vai ser alguma coisa prejudicial. Ela é boa, perfeita e agradável. Mas
como vivermos a plenitude dessa vontade. O apóstolo Paulo começa escrevendo o capítulo 12 dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Se nós quisermos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós temos que seguir esse primeiro passo: apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quem quer experimentar a vontade de Deus na tua vida, levanta a mão. Então o primeiro passo é esse. Se você quer, se nós queremos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na nossa vida, o primeiro passo é esse: apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Porque um culto racional, o culto com a razão, o culto com o intelecto, o culto com todas as nossas faculdades mentais, não é simplesmente exercido dentro da igreja das 7 até as 9:30, ou das 7 até as 9:15, ou das 14 até as 16:30, ou das 7 até as 9:30, 10 horas. Não é somente aqui dentro da igreja. Quando a Bíblia diz de culto racional, culto com a razão, culto com todas as emoções sendo cabresteadas pela lógica, um culto que a gente faz porque a gente faz com a nossa inteligência, ele não acontece somente aqui dentro da igreja, mas ele tem que acontecer também dentro da nossa casa. Quando a gente está trabalhando, a gente está cultuando a Deus. Quando está vindo para a igreja, está cultuando a Deus. Quando a gente está falando, está cultuando a Deus. Por quê? O culto não é uma liturgia de uma igreja. O culto é o nosso estilo de vida. Você está conversando com alguém e você está cultuando a Deus naquele momento. Você está estudando, mas você está cultuando a Deus naquele momento. Você está trabalhando, mas você está cultuando a Deus naquele momento. Pastor, eu não vejo dessa forma. De que forma você vê então? E se Jesus voltar na hora que você está trabalhando? Ou você pensa que ele vai dizer: atenção pessoal, eu vou voltar depois que vocês chegarem do serviço em casa? Nós não sabemos a hora que ele vai voltar. E para nós subirmos, nós temos que ser um templo de adoração viva ao Senhor. O nosso corpo tem que ser verdadeiramente um culto racional. Este é o primeiro ponto para entender qual é a vontade de Deus. Qual que é o segundo ponto? E não vos conformeis. Pode perceber que existe uma partícula de ligação no segundo versículo. E. Ou seja, dá uma ideia que tem mais alguma coisa. Não é somente apresentar o corpo em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é um culto racional. E não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis com este mundo. O que significa se conformar com este mundo? Tomar forma do mundo. Pastor, mas qual que é o problema, sendo que nós estamos neste mundo? Tudo bem, pode tomar forma desse mundo. Pode andar como este mundo, pode pensar como este mundo, pode falar como este mundo, pode se vestir como este mundo. Pode ter o teu estilo de vida parecido com este mundo, pode, fica à vontade, mas você não vai experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus na tua vida. Mas nem que queira, nem que seja dizimista, nem que seja ofertante, nem que seja de oração, nem que seja de jejum, nem que seja uma pessoa aparentemente piedosa. Se você se conformar com este mundo, você não vai experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E Deus tem esta vontade a ser revelada em nossa vida. Mas nós não podemos nos conformar com este mundo. Mas então qual que deve ser o nosso comportamento com relação ao mundo que nós vivemos? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Nós agora não temos mais a mente deste mundo. Nós não temos a mente da filosofia deste mundo. Nós não temos a mente do TikTok, do YouTube, do WhatsApp. Nós não temos a mentalidade da mídia. Nós temos a mentalidade do céu. É nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Nova mentalidade. Diga comigo assim: eu quero viver a vontade de Deus para minha vida. Diga mais alto: eu quero viver a vontade de Deus para minha vida.
Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O apóstolo Paulo está entendendo da seguinte forma: eu estou trabalhando com pessoas que leram as Escrituras, entenderam o básico para ter uma mente diferente. Tem que ter uma mente diferente. Se o mundo está orientando para ir para a direita, questione-se. Não vá no embalo, no impulso ou pelo que a maioria te orienta. Questione-se, porque você tem uma mente diferente. Você tem uma mentalidade diferente. Não é uma mentalidade fundamentada na filosofia, na psicologia, na sociologia ou na política. É a mente de Cristo. É uma mente superior. É uma mente diferenciada. É uma mente avantajada, que não anda por fé. Aliás, não anda por vista, mas anda por fé. É uma mentalidade diferente. Diferente. Permitam-me, queridos, nesta noite, apresentar a vocês alguns tipos de crentes que hoje se apresentam como cristãos, ou crentes, ou evangélicos, ou fiéis, ou seja lá o rótulo ou o título que tiver. Eu quero falar de 4. O primeiro grupo é o grupo dos deformados. O segundo grupo é o grupo dos reformados. O terceiro grupo é o grupo dos conformados. E o último grupo, eu acredito que esta igreja faz parte, é o grupo dos transformados. Permita-me meditar com vocês nesta noite. Diga glória a Deus. Muito bem, vamos lá. O que significa uma deformação? Na física, quando se estuda, a deformação acontece porque um corpo material perfeito colide contra outro corpo material, e o mais forte, mais resistente, vai deformar o mais fraco. É uma deformação. E qual que é a principal característica de uma deformação? Se perde a estética, se perde a aparência, e em última análise, o impacto pode ser tão forte que se perde até a essência. Vou falar, por exemplo, de um carro quando ele bate, quando ele colide. Às vezes a batida é tão forte que chega a amassar a coluna do carro, ou chega a entortar a alma do carro. O chassi do carro não presta mais. Você já viu um carro, quando a alma dele está deformada, ele está andando assim, ó, tudo torto. Alguém já viu um carro andando tudo torto? É porque a alma dele deformou, a estrutura do chassi deformou. Assim acontece quando um crente, ele se envolve tanto com o mundo, ele se envolve tanto com a atualidade, que ele se deforma. Ele já não tem mais nada de Deus, ele já não tem mais nada do Espírito Santo. Nada para ele mais é pecado, nada para ele mais o afasta de Deus. Ele já não sente o toque do Espírito Santo, ele já não sente mais nem vergonha na cara, e ele continua sustentando um rótulo ou uma credencial que ele está vivo, mas na verdade o coitado já está morto faz hora, só esqueceu de ser sepultado. Ele está tão deformado, você olha para ele, ele não tem nada de crente, nem do lado de fora. O lado de dentro está pior, é mais tenebroso que casa abandonada cheia de teia de aranha. Ele está tão deformado que da boca dele só sai torpeza, é palavrão, é baixo calão, é maldição, é desgraça, é miséria, porque ele está deformado. Ele se colidiu com o mundo, ele se colidiu com a atualidade, e ele perdeu toda a sua essência, ele perdeu toda a sua alma.
chega a ser trágico o que o escritor aos Hebreus, no capítulo 6, vai dizer, que pessoas que perderam a oportunidade que Deus deu, experimentar os dons celestiais, experimentar as virtudes do porvir, experimentaram a graça de ser cheio do Espírito Santo, e se desviaram, e se afastaram, se apostataram. A Bíblia chega ao ponto de dizer que estas pessoas chegam ao ponto de ser impossível que eles sejam renovados para o arrependimento. É alguém que está deformado. Deus me levanta nesta noite para dizer para quem está me escutando aqui agora: cuidado com redes sociais, cuidado com o YouTube, TikTok, WhatsApp e tantas outras mídias que fazem parte das NTDICs, novas tecnologias digitais da informação e da comunicação. Tem gente que já não crê mais no batismo no Espírito Santo porque está deformado. Tem gente que já não crê no arrebatamento mais porque está deformado. Tem crente que já não crê mais na doutrina da santificação porque está deformado. Tem crente que não acredita mais em nada relacionado à Bíblia Sagrada porque está deformado. Em nome de Jesus, tenha cuidado, porque Satanás ele veio para deformar a estrutura da igreja. Cuidado, cabana! Deus está mandando eu alertar. Deformados. Mas existe o segundo grupo de crentes. São os reformados. Reformados. Alguém de vocês aqui vão ouvir falar dos monergistas. Os monergistas, como a mesma palavra indica no início, mono é um. Os monergistas acreditam que você não precisa de esforço algum. Você não necessita de batalha interior alguma. Se você nasceu para ser salvo, você vai ser salvo. É a predestinação. São os chamados reformados. E eu vou dar nome para os bois aqui: Tim Conway, Charles Spurgeon, Jonathan Edwards, que pregou aquela mensagem, pecadores nas mãos de um Deus irado, Paul Washer, John Piper. Eu sei que eu estou estragando o parquinho de alguém aqui hoje, mas eles são monergistas, são calvinistas, são predestinacionistas. Sabe o que é o pior? Eles são cessacionistas. Você sabe o que é cessacionista? Cessação dos dons espirituais. Eles não acreditam que os dons espirituais funcionem hoje em dia. Dom da revelação? Profecia? Muito menos. Paralítico ser curado, os demônios serem expulsos, isso é tudo loucura. Isso não existe. No monergismo não. São os reformados. Nós que procuramos nos santificar através do poder do Espírito Santo, nós somos chamados de fanáticos por eles. Eles dizem assim: esse grupo de fanáticos faz parte da história. Isso aí são os acidentes da história teológica. São pessoas pobres que não têm estudo, não têm condição de conhecimento, e eles vão abraçando qualquer causa que seja diferente do seu mundinho destruído. Eles entendem que nós somos assim. Os monergistas, calvinistas. E na Deus e Amor mesmo tá cheio de calvinistas. E tem alguns calvinistas na Deus e Amor que não leram nenhuma teologia sistemática, nem de Wayne Grudem, nem de Millar Erickson. Não leu nenhuma teologia sistemática inteira e já sai garganteando que nem papagaio. Leu a metade da teologia sistemática e já sai dizendo: porque a doutrina da salvação não é desse jeito que a gente aprendeu. Eu aprendi soteriologia, só que o meu conhecimento é muito mais profundo. Coitado do missionário, só tinha a quarta série, não entende nada de salvação. Soteriologia é isso que eu estou falando aqui. São os reformados. Inclusive a reforma protestante de Martim Lutero, 1517, pode chamar de grande reforma. Reforma.
Só que alguém aqui que já passou por Blumenau vai saber que os luteranos, eles até batizam a criança. Os luteranos tomam cerveja, enquanto eles aguentar ficar de pé, estão tomando, não são todos. Mas lá não tem essa proibição, não. Não tem muita diferença da igreja católica, quase nenhuma, e são reformados. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você chega numa casa para você morar, com toda a tua família, você vê que a estrutura está rachada. Você vai fazer o quê? Se você vê que é uma estrutura cinquentenária, ou que é uma estrutura antiga, você vai ter coragem de colocar a tua família ali, você pega aquelas frestas, aquelas rachaduras, e você vai reformando assim, ó. Você vai tentando reformar, você vai dando uma tapeada. Pastor Lorival uma vez falava, e eu até concordo, gambiarra é coisa do capeta. Existe muito que parece ser reforma, mas não tem nada de reforma. É gambiarra, tirando um texto, mexendo no seu contexto e fazendo isso virar pretexto para gerar confusão. São muitos que se dizem reformados, mas na verdade é um tipo de bagunça, é um tipo de gambiarra que não tem nada a ver com a igreja primitiva, porque eu quero que você me mostre um reformado, um monergista, um calvinista. Quero que você mostre para mim qualquer um deles, não preciso falar línguas estranhas não, mas algum deles, onde Deus usou para expulsar demônios, ou para curar enfermos, ou para operar milagres e maravilhas. Você não vai ver, você não vai saber. Primeiramente porque eles não acreditam, em segundo lugar porque eles até blasfemam da doutrina que nós acreditamos, é a reforma. Eu entendo da seguinte maneira: se é uma casa para minha família morar, e eu sei que a situação está ruindo, prestes a cair, eu vou dizer o que eu vou fazer. Eu vou derrubar tudo e vou construir uma nova. Não tem nada de reforma. A situação que tem que fazer do zero, e essa é a especialidade de Deus. Quando ele vê que a situação está ruída, ele vai lá e constrói a partir do nada. Ele constrói a partir do zero, tudo de novo. Glória a Deus. Mas existe o terceiro grupo, os conformados. Você sabe o que é alguma coisa conformada? A gente entende que alguém conformado é alguém que aceitou uma situação, mas não é só isso. Uma conformação é o ato de você tomar forma de algum modelo. Você viu algum modelo, você toma forma daquele modelo, é uma conformação. Não vos conformeis com este mundo. O que a Bíblia está querendo dizer? Não tomeis forma desse mundo. Não tomeis forma desse mundo. Eu quero falar aqui do pensamento de um filósofo judeu que já morreu com 91 anos, Zygmunt Bauman. Eu estudei um pouco sobre esse pensador, e ele escreveu que a sociedade hoje é uma sociedade líquida. Alguém já ouviu falar na sociedade líquida, mundo líquido? Alguém já ouviu falar aqui? Qual que é a diferença de uma sociedade líquida para o outro modelo de sociedade? A sociedade sólida. O que é a sociedade sólida? É uma sociedade que acredita num futuro melhor. Ela tem base, ela tem estrutura. Já a sociedade líquida é uma sociedade volúvel. É uma sociedade que não tem firmeza, não tem estabilidade. É uma sociedade volátil. Sabe o que é alguma coisa ser volátil? É alguma coisa que evapora fácil. Aí eu me lembro de vaidade. É uma sociedade exposta à vaidade, é uma sociedade líquida. E sabe o que está acontecendo nas igrejas do Brasil e do mundo? O diabo está liquidificando as igrejas. E sabe como é que começa esse processo? Pelo topo, por nós pastores. Pastores líquidos, pregando pregações líquidas, formando no coração dos que ouvem fé líquida. E a partir desta fé líquida se desenvolvem igrejas líquidas. E essas igrejas líquidas servem como um ambiente de gestação de crentes líquidos. Sabe o que é isso? Sabe o que é um pastor líquido? É um pastor que não tem firmeza, não tem estabilidade espiritual.
Ele não tem coragem de se posicionar contra o pecado, porque ele não acredita mais, ele se relativizou. Ele não tem mais força de posicionamento, porque nem a própria família dele ele consegue contornar a situação e nem pede graça para Deus para isso. Então como é que ele vai tentar administrar a igreja de Deus se a própria família dele está toda bagunçada? Como é que ele vai fazer isso? Ele já é um pastor líquido, ele não tem firmeza, ele não sabe nem se ele tem chamado de Deus, ele nem acredita nisso. Ele está fazendo a obra de Deus por causa da conveniência do salário. Ele está fazendo a obra de Deus por causa da conveniência de estar como uma pessoa pública falando para quem quer escutar ele. É um pastor líquido. Pergunta para ele se ele lê a Bíblia. Ele não lê, porque ele assiste filmes o dia inteiro. Ele assiste pregação de outros pregadores o dia inteiro. Se for preciso, para ele pregar a mensagem dele, ele não tem uma comunhão direta com Deus, porque ele vê que isso não é necessário mais. É um pastor líquido. E daí, se ele é um pastor líquido, o que vai acontecer com a mensagem que sai da boca dele? É uma mensagem líquida. É uma mensagem mais mole do que sopa de minhoca. É uma mensagem que não confronta o pecador. É uma mensagem que não fala de arrependimento, não fala de renúncia. É uma mensagem que não fala para que o pecador se arrependa da sua miséria e abandone o fardo do pecado, porque é uma sociedade líquida, é um pastor líquido, é uma mensagem líquida que vai formar um tipo de fé, o quê? Uma fé líquida. O que é uma fé líquida? Zygmunt Bauman mesmo disse, o Zygmunt Bauman, ele diz o seguinte: hoje a única certeza que se tem é que nada se terá com certeza. Ou seja, a única certeza existente é a incerteza. Pessoas que não têm certeza de nada. Por quê? A fé dele é essa. Pessoas que querem colocar Deus contra a parede. Pessoas que querem questionar Deus. Pessoas que não acreditam mais que Deus possa agir, porque a fé dele é uma fé líquida demais. Crente que não aguenta ser provado, crente que não aguenta passar pela fornalha, passar pelo vale, passar pela prova, não aguenta. Crente que não aguenta levar repreensão, não aguenta levar puxão de orelha a mais. Não dá para chamar na sala pastoral, senão ele diz que vai processar, senão diz que vai mandar e-mail não sei para onde, diz que vai filmar, vai fazer isso, vai fazer aquilo. É uma fé líquida. No primeiro vento de doutrina que aparece, ele já sai arrebatado naquele vento de doutrina. Fé líquida. Por que a fé é líquida? Porque a Bíblia diz em Romanos 10 e 17 que a fé vem de ouvir pela palavra. E se a pregação é líquida, a fé desenvolvida também é líquida. E o que acontece quando a fé é líquida? Vai formar igrejas com ponto de vistas líquidos. São as igrejas tolerantes, são as igrejas que não se posicionam, são as igrejas que não tomam postura, são as igrejas que relativizam o pecado, são as igrejas que utilizam métodos carnais para ganhar pessoas carnais para dentro da igreja. Eu vou te dar um exemplo. Quando uma igreja usa métodos carnais, só vai atrair pessoas carnais. Por exemplo, imagine que num dia de sábado você convoque os jovens para estar num culto e você vai ligar as luzes da ribalta, você vai fazer o maior festerê. Os jovens podem rebolar, saracotear, pode vir com roupinha curta de boate, pode vir parecendo a Maria Chiquinha para dançar quadrilha do jeito que quiser, e você não vai questionar, porque são os visitantes, vamos atrair eles para cá. Isso é no sábado. Agora quando é no domingo, aí você vai pregar uma mensagem evangelística ou vai pregar uma mensagem expositiva para colocar a igreja nos trilhos. O visitante que aceitou Jesus no sábado vai dizer: peraí, companheiro, eu quero dançar, porque no sábado eu podia dançar, por que no domingo não dá? Por que na segunda não dá? Por que na terça não dá? Eu aprendi que o evangelho é para um e para outro todos os dias da semana. Ou anda em santidade ou não anda. Igrejas líquidas. Igrejas líquidas.
Igrejas com ponto de vista líquido se tornam igrejas tolerantes. Mas nós temos que tolerar a diversidade. São as igrejas inclusivas. Sabe o que é uma igreja inclusiva? É aquela igreja que inclui tudo no hall de membros. Inclui tudo. Os que vão morar no céu, e inclui também cobra, lagarto, jararaca, cascavel, tudo quanto é coisa. E até escorpião. E nós vamos morar tudo no céu. E Deus diz assim: aqui não, meu querido. São as igrejas inclusivas. Pode entrar lá no céu usando mini saia, pastor? Pode. Na igreja inclusiva pode. Só que eu tenho um recado triste: os pastores líquidos das igrejas inclusivas, eles são os primeiros que vão ficar do lado de fora, porque Jesus vai dizer: apartai-vos de mim que eu não conheço vocês. Senhor, mas eu pregava, expulsava demônio, fazia isso, fazia aquilo. Eu já te falei, camarada, eu não te conheço. Mas onde está a inclusão de Deus? Jesus não disse: vinde a mim, os cansados, oprimidos. Jesus disse: vinde a mim. Sim, vinde a mim, mas passai pelo processo da purificação, passai pelo processo da limpeza, passai pelo processo do arrependimento, passai pelo processo da transformação. Mas eu pensei que no céu entrava tudo porque Deus é inclusivo. Não, meu querido, o céu é exclusivo. O senhor poderia usar um versículo bíblico para respaldar esse parecer? Com todo prazer. É um povo especial, zeloso de boas obras. É exclusivo. Exclusivo! Quem quer entrar no céu aí, dá um glória a Deus bem alto. E o que acontece com as igrejas líquidas? Elas formam crentes líquidos. O que são os crentes líquidos? Aqueles crentes que parecem manteiga derretida. Você não pode falar nada que ele já se escandaliza. Só que o pecado dele ele esconde debaixo do tapete. A hora que é o pecado de alguém, ele até regala o olho aqui assim, ó. Misericórdia. São os crentes líquidos. Os crentes que não dá para você pregar a verdade, não dá para você pregar a doutrina da santificação. Quem já disse isso aí está matando, está escandalizando, está atropelando. Eu estou me sentindo ofendido. Meu querido, eu já falei uma vez e vou repetir. A pregação que eu prego, eu não estou pregando para ciclano, para fulano. Está falando para mim. A palavra que eu estou pregando aqui, meu querido, é que nem uma carapuça. Se ela servir, eu vou fazer o quê? Mas tem que entender que a sociedade é líquida. Escuta aqui, meu querido. Escuta aqui, ó. Primeiro ponto. Para quem interessa uma sociedade líquida? Para quem? Essa sociedade que não respeita a hierarquia, não respeita a doutrina, não respeita mandamento, não respeita nada sério. Para quem que interessa isso? Os filhos contra os pais, sociedade líquida. Os funcionários contra os patrões, sociedade líquida. Os alunos contra os professores, sociedade líquida. Os membros contra os pastores, sociedade líquida. Para quem que interessa isso? Para alguém que está promovendo a desordem na terra. E quem é que está promovendo essa desordem? Para não existir organização, para não existir respeito e hierarquia. Para quem que interessa isso? Quem que está por trás disso? Alguém que está chegando para pegar o mundo tudo bagunçado, sem hierarquia, sem respeito, sem pudor. Ele vai pegar o mundo tudo bagunçado dizendo: eu tenho a solução. Como é que é o nome dele? Anticristo. O anticristo, ele vai pegar uma sociedade líquida, uma sociedade derretida, uma sociedade Maria vai com as outras, uma sociedade que não tem firmeza, não tem estabilidade, não tem solidez. Daí vai ser fácil para ele dominar. Daí quando o povo reclamar: você está agindo demais com dureza, isso é ditadura, ele vai dizer: ditadura é o pau na tua cara. O anticristo vai dizer isso. E a democracia, vem cá que eu vou te mostrar a democracia aqui, ó. O anticristo vai fazer isso.
Por isso que ele está liquidificando a sociedade. O mais triste é que a igreja está se liquidificando. Está se tornando uma igreja líquida. Você sabe, aqui dentro, tem álcool. E o álcool que está aqui dentro, ele vai ficar bem quietinho aqui do jeito que o vidro for. Se o vidro for quadrado, o líquido vai ficar quadrado. Se for redondo, vai ficar redondo. Ou seja, ele vai tomar forma desse recipiente. A igreja não foi chamada para tomar forma desse mundo, mas para influenciar este mundo. Não para ser influenciada por ele, mas para ditar as regras morais para este mundo. A igreja foi chamada para isso. A igreja foi chamada para isso. É para o anticristo que interessa. Primeiro ponto. Segundo ponto, a igreja não pode ser líquida, porque a igreja de Cristo, ela está edificada, não é na água, não é no líquido, ela está fundamentada, edificada, é na rocha. A igreja está fundamentada na rocha, ela é forte, ela é firme, ela é sólida, ela não é líquida, a igreja não é líquida. Diga glória a Deus. E qual que é o último tipo? Que eu já falei que é a igreja do Cabana. Não são os deformados, nem os reformados, e muito menos os conformados, mas nós somos os transformados. Quem é transformado por Jesus aí, levanta a mão.